Oi, espero que vocês estejam bem. Gente, vamos hoje estudar o período composto por coordenação e subordinação. Então, hoje a gente vai ver somente o período composto. Aí, o que é essa coordenação e essa subordinação? Para a gente entender o que é o período composto, nós temos que analisar a oração e os períodos simples e o composto, beleza? Vamos lá. A oração, gente, ela é um enunciado que contém um verbo. Se contém um verbo, você tem uma oração. Não existe oração sem verbo. Por exemplo, José saiu de casa atrasado. Nós temos um verbo. Se eu tenho o verbo, eu tenho uma oração. Então, saiu é o verbo dessa oração. Então, logo eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo. Nós temos o período simples e o período composto. Nós vamos estudar hoje o composto, certo? O período é quando nós temos uma ou mais de uma oração dentro do teu enunciado. Na tua frase, tu tem um verbo ou dois verbos. Se você tem um verbo na tua oração principal, um verbo principal, o teu período ele é simples. Se você tem dois ou mais de dois verbos principais, o teu período ele é composto. Período composto é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Aí nós temos a coordenação e a subordinação. A coordenação, as orações do período, elas são independentes. Coordenação independente, ela não precisa, né? Ela é independente, ela consegue te passar a informação e você consegue entender. Já a subordinação é um termo, uma oração que é considerada principal, com sentido completo. As demais orações são dependentes da oração principal. Então, ela depende da oração principal, a subordinação, certo? E a coordenação não, ela é independente. Aí nós temos o período composto por coordenação, relação de coordenação. As orações são independentes. A coordenação ela é independente, tá lá, né? O período composto e ele não depende de nada. Você consegue entender. O período composto por coordenação, oração independente. Você consegue entender perfeitamente, ela não precisa. A oração principal, o verbo principal, e você consegue entender o sentido. Aqui nós temos uma frase: chegou em casa, ligou a televisão e sentou-se no sofá velho. Aqui eu tenho três orações, gente, porque eu tenho três verbos principais e todos três, eles são independentes. Se eu digo ele chegou em casa, tá dando para entender. Não precisa de um complemento, não precisa de nada. Ela é independente. A outra oração, ligou a televisão. Então, eu consigo entender. A terceira, sentou-se no sofá velho. Então, ela é independente. Tá bem claro esse exemplo para vocês, certo? O período composto por coordenação, as orações são independentes. O período composto por coordenação, nós temos a oração coordenada assindéticas, as coordenadas, tá? São duas, assindéticas e assindéticas. Vamos ver as assindéticas. As assindéticas, gente, são iniciadas sem conjunções. Coordenativa e separada por sinais de pontuação. Então, ela não tem conjunção e ela é separada pelo sinal de pontuação. Vamos ver o exemplo. O chefe saiu, vou dormir um pouquinho. Então, se eu estou dizendo que elas são iniciadas sem a conjunção coordenativa, ó, pode ver que ela não iniciou, e ela é separada pelo sinal de pontuação, ou seja, pela uma vírgula, né? Logo, eu tenho as minhas duas orações são oração coordenada assindética, porque não inicia com conjunção coordenativa, né? E ela é separada pelo sinal de pontuação, certo? Gente, as frases, quando elas vierem para vocês, tenta analisar, tenta lembrar o que eu estou explicando para vocês poderem entender. Não é só ler por ler. Tenta entender o enunciado da tua frase, certo? Aí, período composto por coordenação. Aí eu tenho a sindética. Eu falei para vocês a sindética, agora é a sindéticas, certo?
sindéticas é a oração iniciada por uma conjunção coordenativa. Aqui ela já inicia com uma conjunção. Lá na assindética, ela não inicia. A sindética, sim, é uma oração iniciada por uma conjunção coordenativa, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma frase, né? Ela diz assim, tomou banho e saiu para caminhar. Tomou banho é uma oração coordenada sindética, certo? E saiu para caminhar, ela é sindética. Por quê? Porque ela está iniciando por uma conjunção coordenativa. Olha aqui, ó, marcadinho E, certo? Aí nós temos o período composto por subordinação. Gente, o período composto por subordinação, ele tem a oração principal, que é o sentido completo, mas que as demais orações precisam tem um sentido incompleto que necessita da oração principal, tá? Para manter o sentido dependente, certo? Então, tá bem desenhadinho aí para vocês, porque essas demais orações, elas precisam desse sentido completo, que é a oração principal, certo? Período composto por subordinação. Aí eu tenho aquilo que eu acabei de dizer, agora tem um exemplo, olha só. Chegou em casa enquanto era madrugada. Então, esse chegou em casa é a oração principal. E esse enquanto, que apresenta uma circunstância de tempo, né, é a oração subordinada adverbial. Temporal, porque enquanto era madrugada. Então, deu para a gente, analisando, a gente consegue perceber onde está a oração principal, né? E depois o que vem querendo dizer, o que vem querendo informar, enquanto era madrugada. Então, é uma oração subordinada adverbial de tempo. Por quê? Porque apresenta uma circunstância relacionada ao tempo, enquanto era madrugada. Aí nós temos orações subordinadas, tá? Gente, as orações subordinadas nós já vimos desde o 8º ano, quem foi meu aluno sabe. A substantiva, a adjetiva, adverbiais e as reduzidas. Todas elas são subordinadas, tá? A gente já viu algumas dessas aí, já até trabalhou, e outras nós vamos ver no decorrer, tá, do ano. Vamos relembrar que, na verdade, vocês já viram. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu queria pedir para vocês voltar ao vídeo, assistir mais uma vez para tentar compreender, certo, esse período composto. Beijo, a tia tá com muita saudade.